Beleza. Gravando. Professor, primeiro de tudo, queria agradecer. Eu sei que não é fácil, tempo é escasso, mas, em nome de todo o time da Profit, aí, obrigado pela participação. Seus conhecimentos serão de grande valia aí para todos os nossos clientes, assessores, amigos que estão participando. Então, a priori, queria agradecer mesmo aí pelo tempo concedido para a gente poder bater esse papo, tá bom? Obrigado, tá? E também, né, na verdade, com essa questão do coronavírus, o tempo ficou menos escasso para as pessoas, né? As pessoas estão aceitando uma videoconferência. Até então, as pessoas queriam ao vivo, né, presencial. E hoje, né, essas exigências estão abaixando, né? É a digitalização, né? Sem dúvida. E em nome do time também, ficamos todos preocupados aí com a perda da conta. Estamos torcendo para que se Não. recupere logo. Na verdade, rolou o seguinte, houve um problema lá na conta, né? Acabei perdendo acesso da conta, talvez alguma distração minha. Aí eu montei outra conta, coloquei o mesmo nome. Deixa eu ver aqui quantas pessoas que já voltaram. Bom, tinham 45 mil pessoas, né? Agora, deixa eu ver nessa conta aqui, já tem 4.500. Bom, já voltou 10% em 3 dias, para mim tá bom. Daqui a pouco volta tudo. Tenho certeza que sim. A gente vai fazer todo o esforço junto para que isso volte o mais rápido possível, para levar esse conhecimento que o senhor tanto prega aí para mais e mais pessoas que a gente acha sensacional. Obrigado. Professor, faz uma introdução, queria que você comentasse um pouquinho aí o que está achando desse momento, que bolsa estava 90 mil, o pessoal estava achando caro, foi para 105, parece que agora as pessoas acham barato. Queria um panorama, Olha, queria sua visão. parte aí da questão da análise do cenário. Eu não sou uma pessoa ideal para falar sobre isso, né? Eu sou da área de derivativos, né? E eu sempre fui da área de derivativos. Inclusive, a minha formação nem é na área de exatas, ele é na área de biológicas, né? Eu fiz biologia, eu tinha bastante facilidade com equações diferenciais e fui para ecologia. Naquela parte de equilíbrio de ecossistemas, que usa bastante equação diferencial, né? Até me especializei, tentei me especializar, mas fui para a área de bioquímica, onde o conhecimento em equações diferenciais era fundamental, por exemplo, para calcular de quanto em quanto tempo você toma uma dose de reforço de remédio. Você toma de 4 em 4 horas e de 3 em 3 horas, porque chega uma hora que o rim vai degradando o remédio e ele vai perdendo a sua eficácia, não consegue mais passar pela membrana plasmática. Aí você toma a dose de reforço para quê? Para aumentar a concentração e poder, né, o remédio chegar dentro, né, das organelas ou então do órgão que precisa do princípio ativo. Então é mais ou menos essa história aí. Eu tinha bastante problema quando eu tinha uns 19 anos, era muito transtornado, eu tinha nojo de tudo, passava álcool em tudo, sempre tive problemas com transtornos obsessivos e na época não era muito bem compreendido, né? A psicologia, a psicanálise não compreendia ainda muito essa questão, né? Que o meu caso era realmente uma questão química, né? Eu tinha realmente uma questão química no cérebro que me dava esses transtornos e compulsões. E aí eu trabalhava no laboratório, como eu tinha 19 anos, eu era um cara assim que muito bom realmente nessa área de cálculo de degradação de remédio, mas aí não compreendiam direito isso daí. E aí quando o meu chefe, que trabalhava no laboratório, o meu chefe que sempre deixava o ambiente legal para eu trabalhar, ele se aposentou, as outras pessoas para quem eram os meus superiores não entendiam isso, né? E eu acabei não tendo aquele tratamento especial dentro da empresa, eu não suportava, eu tinha muito problema com transtorno, e aí eu fui chamado para chefiar uma pesquisa, né, de vacinas adesivas, né, veja meu, o contexto é 1986, né, as vacinas adesivas, os PETs, né, que hoje existem, eles estavam engatinhando lá na Suécia, e eu fui chamado para chefiar uma equipe de cientistas no projeto. Eu achei que era muito novo, não tinha experiência, tinha 19 anos na época, eu não aceitei, só que era uma época difícil, era uma época diferente, uma época que o cara falava assim, tem mais de 18 anos já é adulto, não existe esse negócio de pós-adolescente, né? E eu comecei a sofrer muito bullying por parte dos colegas, não por maldade, né? Acho que eles também queriam me impulsionar, não, cara, vai lá, você tem condições de assumir essa pesquisa aí, você é um puta cientista, com 19 anos já é cientista júnior, você vai para cientista sênior logo, puta, eu não aguentei aquela pressão, aí eu acabei saindo do mercado de bioquímica, né? Aí eu fui trabalhar uns tempos lá no Uruguai,
na área cambial, né? Controle de câmbio. Depois eu voltei aqui para o Brasil, aí eu voltei para a área de bioquímica, tentei me restabelecer numa empresa suíça, né, de bioquímica, mas aí também não deu muito certo, eu ainda continuava com os transtornos, tentei fazer tratamento, e a gente dividiu um bandejão com o pessoal da Arthur Andersen, né, que é aquela empresa lá que era de consultoria, né? E eu vivia mal, sabe? Vivia mal, não estava muito bem, né? Eu tinha poucos amigos, inclusive no próprio laboratório. Eu conversava muito com o pessoal da Arthur Andersen, que eles achavam que eu era cheio de transtorno. Então, você imagina eu comendo num restaurante, colocando luvinha desse tipo aqui, ó. Essas luvinhas de plástico aqui, assim, né? Com tipo, bombinha de álcool, né? Com bombinha de álcool. Aí você imagina a figura que era, né? E o pessoal da Arthur achava aquilo engraçado, né? Conversavam comigo, falavam, poxa, mas você tem bem cara de cientista maluco, mas você é tão novinho, cara. Assim, eu era cientista júnior, né? Não tem empresa. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, cara, aí teve um dia que aconteceu o seguinte. O cara chegou lá, né? Falou assim, cara, meu chefe está desesperado, né? E o que eu tenho com isso? Ele falou, não, cara, você é um especialista em tempo. Você é um especialista em tempo, não é? Eu falei, eu acho que eu era, né? Porque eu já não tô. Eu sou especialista em tempo bioquímico, né? Ele falou, não, mas ele está falando que é o tempo cronológico mesmo, né? Aí eu falei, olha, eu posso conversar com ele, mas não sei se eu posso resolver. Eu sou bioquímico, né? Eu não sou da área de administração, de auditoria, né? Aí chegou o chefe do cara, ele estava realmente desesperado, né? E falou assim, cara, é o seguinte, você sabe fazer cálculo com degradação, equações diferenciais e tal? Você tem cara de quem sabe? Eu não sei, isso para mim é fácil, né? O que você quer que faça, né? Aí ele apresentou lá, mostrou uns negócios lá de projeção futura de preço. Eu peguei, não, isso aí para mim é fácil. Peguei, fiz lá na mão lá para ele, ó, tal. É assim que resolve. Ele olhou para mim e falou, olha, você está contente nessa empresa? Eu falei, não tô. Eu não tô, né? E o que não está contente para você? Cara, eu preciso de um gabinete de vidro e que ninguém mexa nas minhas coisas, que eu tenho transtorno, quando alguém mexe, eu quero passar álcool em tudo, né? Ele, cara, tá feito, tá fechado, eu te contrato. Aí ele chegou para mim e falou assim, cara, você tá contratado, né? E eu não preciso nem se estressar com o seu chefe, tá? Eu falo com o seu chefe, só me dá a chave do seu armário, uma autorização para tirar as coisas do seu armário. Você nem se estressar, falo com o seu chefe, eu vou ver o que você tinha de bônus, de contrato, eu cubro tudo, né? E eu falei, nossa, mas não é nem questão da grana. Eu não preciso enfrentar o meu chefe para dizer que eu quero ir embora. Não precisa, eu resolvo com ele, né? Aí eu falei assim, ai, nossa, isso é uma maravilha, cara. Isso é uma maravilha. Aí eu fui trabalhar na Arthur Andersen, né, como consultor independente na área de tempo, e aí foi lá que começou a ter o quê? Aí começou a ter os grandes desafios, porque na época você não tinha. Veja bem, em 1987 isso daí, 1987, 1988. Ou seja, Black & Scholes não tinha ganho o prêmio Nobel. Então, a precificação dos contratos futuros, ele gerava um problema muito sério, porque você usava ensaios de Monte Carlo, estocástico, mas ninguém tinha uma metodologia fácil para resolver, né? Inclusive, o Black & Scholes, até mais ou menos no ano de 99, 2000, você colocava você colocava, tipo, botava ele para rodar num computador, o sistema caía, de tão pesado que era. Vocês têm muitas equações diferenciais, né? E aí você tinha que usar metodologias, como metodologias de Euler ou então de Runge-Kutta para resolver isso daí. Bom, mas enfim. E aí eu sobrevivi, né? E eu acabei trabalhando um tempo lá na Arthur Andersen, e depois aconteceu o seguinte, como era muito especializado, não aparecia muito serviço para mim. O trabalho que eu tinha que ser feito lá, deixar todas as equações, né? Por exemplo, antes era um desafio, por exemplo, calcular uma curva de DI. Era um grande desafio na época, né? Aí depois que eu deixei tudo programado lá, eu não sabia programar, só sabia dar o código, né? Aí chegou uma hora que eu cheguei pro cara e falei, olha, cara, adorei trabalhar aqui, né? Aqui eu sou tratado como se fosse filho de vocês, mas eu acho que acabou o meu trabalho aqui, porque tudo que vocês precisam de projeção de câmbio, de DI, vocês já tem nas planilhas aí de Excel já, né? Eu não sei, talvez seja a hora de eu estar procurando um outro lugar para mim, né? Aí os caras fizeram uma proposta,
né, falava assim, ó, a gente gostaria de manter contato, você continua como nosso consultor externo, a gente paga por hora, por serviço, sei lá, tá? E a gente já tem esses clientes que gostam muito de você, eles precisam de serviços mais específicos, você vai lá, fecha direto com eles. Fecha direto com eles, tá? São clientes pequenos que não têm interesse na empresa. Você fecha direto com eles. A gente não vai, claro, dar uma canetar, né? Te dar o aval, né? Mas você já é bem visto por esses clientes. Você se vira com eles lá, né? E quando a gente precisar de você, a gente está sempre aqui, né? Pode vir aí sempre que quiser. E aí eu mantive esse relacionamento com eles durante mais uns 6 anos, né? E aí depois eu fui trabalhar na área bancária, isso em 95. Então, eu fui trabalhar na área bancária, né? Eu tinha feito um modelo de precificação entre 2 tipos de café, né? E fazia operação de box com café, isso em 1995, 96, quando eu era pregão de Viva Voz. Eu só estruturava a operação, os operadores se viravam lá. Eles se viravam em buscar preço, né? E aí eu trabalhei um tempo, né? E depois eu fui trabalhar até 99. Eu trabalhei sempre em banco, né? Trabalhei em banco como consultor, modelagem matemática, né? E tinha um tempo que eu também trabalhava como consultor externo para ver onde que o regulamento do fundo do banco tinha uma brecha. Tinha uma brecha temporal por onde podia se arrancar dinheiro, né? E aí eu fui trabalhar um tempo nisso daí, procurar o quê? As brechas, né, nos regulamentos de bancos, né, eles me pagavam por brecha que eu encontrava, né, por brecha que eu encontrava, né, eles faziam um pagamento, é meio que um caça-prêmios, né? Bom, e aí eu trabalhei aí até mais ou menos 2001, né, aí eu tive um problema sério com depressão, eu fiquei uns 6 meses internado, e quando eu saí, eu recebi uma proposta para trabalhar com players do petróleo. Aí eu fui, trabalhei com players do petróleo, depois trabalhei um tempo com prata, né, com só 3 meses, mas trabalhei bastante tempo com os players do petróleo. Aí eu já estava bem de vida. Isso daí era 2003. Na metade de 2003 já estava bem de vida, né? E eu, acho que dá para aposentar já, mas eu estava bem novo, eu estava com 33 anos, 34 anos, eu já estava meio que bem de vida, né? Tá? Aí aconteceu o seguinte, né? Na verdade, eu estava com 37, né? Eu estava bem de vida. Aí aconteceu o seguinte, eu estava bem de vida, e como sempre trabalhei no mercado bancário, né, de modelagem, surgiu um negócio que não era verdade, mas me incomodava. Do tipo, cara, você sempre trabalhou para player de petróleo, Arthur Andersen, os players da prata, esses caras daí, se você errar uma operação, o cara manobra o mercado a seu favor, porque ele tem um lote gigante por trás, né? Trabalhou com café, trabalhou no Boa Vista, que tinha o maior, era o maior player de café, né? Então, ainda ficou aquela dúvida se eu era um bom estrategista ou se realmente as condições me colocaram lá e qualquer qualquer cabeça de vento que estivesse lá não tem o mesmo efeito, porque imagina se você, por exemplo, você trabalha, por exemplo, os preços do petróleo que podem chegar a vender 100 mil contratos de petróleo futuro. Você vendeu 10 mil, deu errado, vende mais 10 mil. Bota um lote de 100 mil para ver se o petróleo não desaba. Então sempre ficou essa dúvida, né? Eu não tinha essa dúvida. Na verdade, eu não queria essa resposta. Tanto faz. No entanto, faz. Estou com 37 anos, estou com vários imóveis aqui em São Paulo, em Curitiba. Cara, posso viver só de aluguel, não preciso provar isso, né? Mas ainda tinha sabe aquele resquício de desafio do tipo, cara, né? Aí fiquei pensando, eu tenho 37 anos, eu tenho esses imóveis aqui. Bom, vou fazer o seguinte, pegar 20 mil reais, eu vou botar lá na água, né? Na água, né? Eu vou provar que é possível fazer milhões a partir de um modelo de derivativo. Eu já tinha os modelos, né? Aí eu peguei e fui para cima. Botei 20 mil reais na época, foi outubro de 2003. Outubro de 2003. Peguei, fiz 2 meses lá, dobrei o capital em 2 meses, ganhei 13 mil no primeiro mês e 7 mil no segundo. Aí chegou em janeiro e falei, quer saber? Não quero mais saber de atender empresa porcaria nenhuma. Eu quero treinar. Aí eu peguei a partir daqueles 40 mil que tinha acumulado em grana, não, tinha bastante patrimônio. Tinha lá imóvel, terreno em São Paulo, né? Na época, acho que os valores da época, 2003, 2004, estavam mais ou menos uns
450, 500 mil reais na época. E já era significativo. 500 mil reais, por exemplo, em 2003, né, era bastante dinheiro. Né? Um apartamento em Moema custava o quê? 300 mil. Né? Claro que hoje, né, valeria, sei lá, 3 milhões. Sei lá, 2 milhões, não sei quanto. Tá? Ou, enfim, mas era um valor significativo. Aí eu peguei, botei aquela grana na Ágora, comecei a operar. Aí depois eu mudei para a corretora Banif, fui para o Banif, eles me forneceram lá um terminal super veloz chamado Tron, e com aquilo lá então, aí depois eu acabei indo para a Unitrade, e na Unitrade eu tinha os meus amigos lá, né, que inclusive fundaram a Clear depois, né, a Clear que agora é da XP. Aí eu estava lá responsável pela área de estratégias. E aí só que aconteceu o seguinte, nesse meio tempo, aconteceu que a bolsa e a Blanksys, né, que é a BLK hoje, eles precisavam testar um robô. Testar um robô, para o cara levar para casa um robô, que é o atual robô BLK, né, o BLK. E aí eu peguei, me deram esse robô, aí ele falou assim, olha, cara, testa aí, né? Aí eu peguei, fui mexer lá no robô, falei, cara, esse robô dá para programar o meu pensamento de arbitragem. Então, eu peguei, eu fazia uma arbitragem na mão, entre duas opções, né? E aí eu peguei aí aquele robô, aí aquilo mudou o patamar do operacional. Então, eu tirava, por exemplo, quando eu programo na mão, tirava, sei lá, 500 reais, 1.000 reais por dia, né? Quando foi para o robô, aí mudou, o patamar mudou. Aí já estava já faixa de 3, 4 mil. E aí o resultado que entre novembro de 2003 até julho de 2008, né? Até julho de 2008, eu tinha feito lá já coisa de uns 3 milhões e pouco, né? Com aqueles 20 mil lá, né? E aí, quando chegou lá em dezembro, chegou lá em 5 milhões e meio, eu falei, aí eu falei, não mais, chega, não quero mais, fiquem para vocês que são mais fortes, o que eu ganhei aqui eu não consigo gastar nos próximos 50 anos, então tchau. Eu gasto pouco, não sou um cara que anda num Armani, com uma BMW, não, eu ando num sítio aí de 30 mil reais, como aí um cachorro quente de 6 conto, então não preciso, né, eu não tenho esse glamour pela riqueza, né? E aí foi aí que aconteceu, né? E aí, infelizmente, em 2010, eu passei a sofrer depressão novamente. Eu fiquei 7 anos em casa sem sair de casa. Só ficava em casa quando tinha grana de imóveis, fundo imobiliário. Os fundos imobiliários não eram tão pujantes que nem hoje, mas eu tinha bastante imóvel, ainda continuo tendo. Aí eu fui vivendo lá dos aluguéis, mas aí os imóveis começavam a dar problema, não cuidava, né? E aí chegou lá em 2015, a vida toda estourada já. A vida toda estourada, né? Putz, aí aconteceu o seguinte, cara. Um dia, estava lá em casa com meus filhos, né? Casa toda detonada, meus filhos andando em trapos. Aí chegou uma moça assim que eu olhei, aí era uma pessoa do passado. Aí eu olhei assim, nossa, mas não é possível que seja você, né? Você não envelheceu, né? Ela falou, não, você está falando com a filha dela. Aí eu falei, mas como você pode ser a filha da Brigitte? Você é igual a ela e você eu sou adotada, mas eu sou igual à minha mãe, né? Eu não sei, eu fui crescendo ficando parecida. Eu falei, nossa, aí ela começou a conversar comigo. Ela falou, mas por que você veio aqui? Eu nem tive nada com a sua mãe, era uma pessoa que eu tinha conhecido no passado lá na Argentina, né? Ela falou, mamãe sempre fala de você. Vocês iam ter uma vida juntos, vocês tentaram ir para a Lituânia quando vocês eram jovens, trabalharam no Bancos Centrais lá depois da perestroika, né? Então, como é que você sabe de tudo isso, né? Eu falei assim, a sua mãe não fala disso? Não, eu vi no diário dela, né? Eu falei, nossa, você veio do Uruguai até aqui para me dizer isso, né? Ela falou, não, mas eu queria ver como é que você estava, tal, né? Ela começou a conversar comigo, do estado que eu estava, né? E falou, olha, você precisa sair dessa. Você foi um cara que ajudou o Banco Central a criar um modelo, você não pode ficar assim, né? Aí eu peguei, sabe, deu uma balançada assim na cabeça, não, eu tenho que retomar minha vida, né, recuperar o meu protagonismo. Bom, e aí continuei me arrastando lá por uns tempos, e aí aconteceu o seguinte, em 2016, né,
Cara, aí começou a vir umas cobranças lá, tá? Os meus colegas lá que a gente estava fazendo os programas de robô juntos, tá? Cara, pô, você vai deixar a gente na mão? Pô, já há 5, 6 anos aí que você não faz nada aí pra gente, a gente tem uns projetos juntos aí, cara, e que eu voltei. E voltei, né? Só que todo esse período que eu fiquei assim recluso, eu estava assim me correspondendo com outros estrategistas de outros países que estavam indo bem. Eram colegas do passado, né? E aí foi que eu falei, não, deixa eu ir desenvolvendo, né? Porque embora eu tivesse assim bem recluso, eu continuava estudando. Continuava estudando. Então, de vez em quando aparecia assim um serviço, alguém chegava assim, pô, cara, eu tô com um problema aqui, tô com esse problema de derivativo, não dá para você equalizar esse fluxo aqui? Eu olhava, não, faz isso que resolve, né? Então, como sempre aparecia esse serviço, aí o cara falava assim, cara, quanto eu te mando aí para te acertar esse serviço? Então, sempre apareciam uns servicinhos assim, né? E aí, só que esses serviços, eles são caros, né? Então, aparecia, tipo, pegava um serviço que era 6 meses sem precisar fazer nada, né? E isso também ajudou a ficar na lama, assim, né? Deixando, sabe quando você vê que nunca vai faltar, né? Mas aí chegou uma hora, quando você deixa toda a vida bagunçada, você fica tudo ferrado. Você fica todo ferrado, né? Bom, mas aí, em 2017... resolvi, né, ir lá na Infomoney, né? Tinha uns amigos lá, né? Inclusive era o pessoal lá como é que se fala? Da Infomoney, né? Eu peguei e comecei a fazer começar a fazer uns cursos lá, né? E aí a coisa foi. E aí eu eu peguei, copiei esse curso nessa sala mestre derivativo de um modelo que tinha tentado ser lançado na Áustria e não tinha dado muito certo. Aí eu trouxe lá todos aqueles materiais do leste europeu e eles têm uma questão aí que é o seguinte, né? O leste europeu ele olha o derivativo diferente, né? Então, a principal diferença entre os modelos europeus, né? Quando eu falo europeu, nós dizemos leste europeu pelo seguinte, porque a Europa ocidental é uma Europa americanizada demais, né? Anglicana demais, vamos dizer. E o leste europeu, quando a gente fala Europa, não existe só Alemanha, Inglaterra, França, Espanha. Nós estamos falando o quê? De culturas completamente diferentes. Quando a gente fala leste Europa, nós estamos falando de Moldávia, de Lituânia, Polônia, Romênia. E eles têm uma visão bem diferente dos derivativos. Então, foi aí que, tipo, realmente havia uma identificação com esses modelos de derivativos. Eu já estudava isso faz muito tempo. E aí que eu resolvi ir trazendo essas tecnologias aqui para o Brasil. Né? Pô, e aí, sensacional. Por isso que os meus modelos, né? Os meus modelos são completamente diferentes, né, do que é o convencional, porque eles não são modelos americanos, né? São modelos europeus. Que história, hein? Muito. Começou na biologia, depois foi para banco, aí uma pausa. Cada um tem história de vida diferente. Não existe padrão para isso. Não existe padrão. Exato. Não existe padrão. E agora, o importante... Eu lembro quando eu trabalhava no banco francês, meu chefe sempre dizia o seguinte para mim, falava assim, cara, vai ter um dia que não haverá mais tendência, só volatilidade. Você vai ter que estudar volatilidade, não tendência. Tendência não vai acertar mais, porque cada dia é uma notícia. Imagina, ontem, final do dia, ainda estava otimista, hoje já estava pessimista. Exato. E aí, o que se tem hoje é que hoje, de um modo geral, as operações, né, com derivativo, eles se tornam extremamente vantajosos do ponto de vista o quê? Do ponto de vista, né, como é que eu vou dizer? Do ponto de vista operacional, eles são o quê? Muito mais simples, tá? O leste europeu olha assim, a Europa olha assim. Eles não olham para calcular vol, essas coisas não calculam. O que eles fazem, eles entendem o derivativo como um pedaço do ativo, como um compromisso do ativo, tá certo? Né? Deixa eu só responder uma coisa aqui. Claro. Então, só para avisar que estou na live. Então, o que acontece é que o americano joga como se fosse o player. Ele paga para entrar no jogo, né? O europeu gosta de receber para entrar no jogo.
Então, é completamente. Se você vê os meus vídeos, eles são vídeos que ou são operações de zero cost call, são operações que você, quando dá errado, você renova ele, joga para o mês seguinte. Então, são completamente diferentes, tá certo? Completamente diferentes. Uma cultura, né, que não tem como comparar, né, de um modelo de Não, aposta de um modelo mais travado. isso, de um modelo que você joga com uma banca. Tá? Então, a Europa gosta de jogar com banca, ele gosta de vender seguro. Então, prefiro comprar uma ação e vender uma call, porque aí o que acontece? Na renovação eu recebo alguma coisa. Uhum. Então, para eles é mais importante. Quando você vai fazer a seguinte pergunta para um europeu, fala assim, cara, essa operação de derivativos é bom ou é ruim, né? A primeira coisa que o cara pergunta é, tá bom, quando se der errado, eu ganho, eu recebo ou pago para manter o jogo? Eu tenho que receber. Se eu tiver que pagar, eu não quero. Então, é Exato. completamente diferente o modelo, né? Sim. Não, perfeito. Realmente, além do cultural que a gente está falando, eles têm modelos de pensar diferente. E uma coisa que a gente que é do mercado, tem um tempinho aí nas operações, vem notando, não sei se é a sua percepção também, o mercado de opções ele vem trazendo mais liquidez ano contra ano aqui no Brasil, que é um mercado que, teoricamente, ainda é muito novo. Se ações ainda tem um percentual de pessoas que participam, que é muito pequeno, né, dado o tamanho de investidores que a gente tem no Brasil, o mercado de opções, então, menor ainda. Porém, a gente vem notando, né, um crescimento nessa inputs, né, que era algo que a gente não conseguia ter liquidez, por exemplo, no passado, e hoje a gente já vê aí algumas coisinhas. O senhor também acha que isso está facilitando um pouquinho mais a gente estudar mais opções, dado esse nível de liquidez que a gente vem notando, que o nível de educação, por exemplo, vem aumentando nesse sentido? Olha, eu acho que a questão do aumento de liquidez, ele não é uma coisa isolada, né? Ele vem junto ao quê? Com uma quantidade imensa de Instagramers que falam sobre isso, né? Então, hoje você tem vários Instagramers, desde sérios até charlatões, que falam sobre opções e cada um acaba tendo a sua função, né? Tem bastante, inclusive assim, tem bastante gente lá no YouTube que fala um monte de bobagem sobre opção, que você pode, desde que esteja travado, você está garantido? Não, você tem que travar nos strikes certos, né? Mas, enfim, são pessoas, né, que muitas vezes inocentemente acabam promovendo o mercado. Isso, no fundo, é bom. No fundo, é bom, tá? E outra, tem uma coisa que é bem interessante. Quando você pega uma criança, ele não sabe nada, você tranca em casa. Tranca em casa. Deixa ele só assistindo YouTube, nem vai direito para a escola. Por menos que ele tenha de informação, de educação, vamos dizer, cultural, tem algumas coisas que são inatas do ser humano. Tá? Ou seja, que não tem como você fazer o ser humano e induzir ele a algum determinado tipo de erro. Existem coisas que são marcadas no nosso DNA cultural. Então, o que acaba acontecendo? O cara vai lá, assiste o Instagram e fala um monte de bobagem sobre opção, por exemplo. Só que vai ter coisas que não vai bater. Que o raciocínio lógico, não, peraí, calma. Tem alguma coisa errada aqui. Se ele está falando que só ganha, alguém tem que perder, porque de onde vem essa riqueza? Pronto. Então ele começa a desconfiar disso que ele faz. Começa a procurar alguns outros Instagrams, os outros YouTubers que tem o quê? Que trazem informação, pode não ser a mais correta, mas que tem pelo menos o quê? Uma linha lógica razoável. Certo? Então o que acontece? Todo esse pessoal tem trazido bastante gente para o game, né? Para o game das opções, e eu acho isso uma coisa muito legal. Realmente nós estamos tendo aí uma quantidade muito grande de pessoas. E uma coisa bem interessante, que no passado, quem via para opção era o cara que queria fazer day trade, etc. Bom, graças a Deus, isso daí migrou muito para os mini contratos. Eu não tenho nada contra o day trade. Eu só acho que ele é um modelo operacional em que você tem a chamada atenção intensiva. Ou seja, cara, você descuidou, você entrega o seu ano em um dia. Eu não acho legal, quer dizer, eu não tenho nada contra, mas eu só não incentivo, eu só não incentivo, mas eu respeito. Eu conheço gente que vive de day trade, vive muito bem de day trade, mantém uma regularidade no day trade, né? E legal, tá? Então, o que acontece que viram nas opções é que como o mercado de mini contratos atraiu a grande quantidade de day trades, o que vai acontecer? Nas opções, a maioria que está vindo hoje não é o pessoal do day trade. São os holders, são aqueles que querem utilizar as opções ou para comprar as ações, uma forma mais básica de comprar as ações, ou então de participar, mas como holder.
como o cara que acredita naquele ativo, né? Então, hoje melhorou bastante, tá? Tanto que você tem o quê? Uma grande quantidade, uma grande liquidez, inclusive a liquidez é maior nas puts que nas calls. Tá? Mas tem menos negócio. Espera aí. Tem menos negócio, mas vai ver o spread. O spread Sim. da put é 2 centavinhos, né? E da call geralmente chega a 3 centavos. Então, a put acaba tendo melhor liquidez de saída. Então, o que acontece? Isso vamos dizer assim, vamos dizer assim, é um sinal, né? É uma sinalização que o mercado de opções ainda tende a crescer muito aqui no Brasil. E, bom, que ele está crescendo com qualidade, o que é importante. Perfeito. A gente tem uma pergunta aí do Renan. Ele queria saber o seguinte: qual é a opinião aí do professor em se alavancar com o capital gerado do lançamento coberto? O que o Olha, senhor isso acha daí disso? é o grande lance da minha filosofia é o seguinte: alavanca na estratégia. Você comprou o papel, tá? O papel está 25, vendeu uma opção do 27 no R$1. Cara, pega esse R$1 aí e alavanca. Alavanca, claro, né? Em operações fechadas, que deu delta fechado, você não se quebrar. Né? Alavanca sempre comprado. Por que isso? Cara, às vezes, para você ter um ganho de R$1, você precisa colocar 25 lá na operação. De repente, você pega esse R$1, monta uma borboleta, monta uma trava de linha, você pode até duplicar ou triplicar. Então, faz mais sentido você arriscar esse R$1 para o all-in, né, do que você ficar lá se contentando só com o lançamento coberto. Né? Afinal, um dinheiro que veio de graça mesmo. Então, eu acho que essa é uma das filosofias bem interessantes de você ir lá e alavancar só com lucro. Isso eu acho demais. Perfeito. Tem uma pergunta que chegou aqui para mim via WhatsApp, também estou lendo, que é o seguinte, né, sintetizando um pouquinho da pergunta. Existe alguma alternativa para quem está acostumado a fazer o financiamento, comprando papel, vendendo a call, que substitua esse financiamento, que seja tão, vamos dizer assim, mais eficiente ou tão eficiente quanto? Você tem a trava de linha, né? Você compra uma opção mais longa, vende a mais curta, a trava de linha. O que acontece no financiamento? Quando chega perto do vencimento, você compra a opção que está vencendo e lança a seguinte, não é? É isso que você faz, essa rolagem. Então, você já pega e só monta a rolagem, faz uma trava de linha. Compra uma opção de 3 meses, vende uma de 1 mês e vai ganhando as rolagens. Isso daí ele substitui o quê? O financiamento. Mais ou menos cada 1,8 travas de linha equivale ao mesmo ganho de um financiamento. Poxa vida, então já existe uma métrica aí, já vi que o negócio já... Entendi. Aliás, você vai lá no YouTube, Mestre dos Derivativos, tem várias playlists lá, tem cursos completos lá de curso básico de opções, o tributo da opção. Aliás, o professor Luiz Maurício da Silva, o mestre dos magos, né? O mestre dos magos dos derivativos, que escreveu aquele livro maravilhoso dele, o livro dele está para sair esses dias, e aí ele está me mandando uma versão moderna, porque aí cada semana eu coloco 1, 2 aulas, pego o livro dele, coloco 1, 2 aulas e coloco lá na playlist tributo ao professor Luiz Maurício da Silva. É bem interessante, porque a gente pega o livro, já tem um livro, já tem um capítulo, esse aqui é o livro, capítulo 16, né, item 87, é essa estratégia. Aí é bem legal, quem gosta do livro, né, pode ter acesso a essas aulas lá no YouTube, lá na playlist dele. Né. Eu acho que assim, o que nós temos um problema aqui no Brasil é que nós usamos o quê? O conhecimento como segredo. O cara tem um conhecimento, ele não fala, né? Cara, você vai lá na Europa, você pega na Áustria, na Holanda, esses Instagrams que vendem curso, ele mostra tudo que tem no curso dele no material gratuito. Tem tudo. Você vai lá, um professor de derivativos da Holanda, se o cara vende curso, o curso dele custa, sei lá, 1.500 euros, por exemplo. 3.500 euros não é 1.500 euros pra gente, né? É diferente. Sim. Cara, o cara tem todo o conteúdo dele assim no YouTube. Por quê? Porque ele tem que mostrar que ele sabe. Enquanto que aqui nós damos valor àquele que esconde o conhecimento. Meu Deus, a gente tem que dar valor a quem mostra o conhecimento, não a quem esconde. Porque se eu te falo assim, que tem um segredo, cara, deve ser uma bosta. Porque se é um segredo, você não trocou informação com outra pessoa, então essa tecnologia não evoluiu. Como você vai me garantir que isso funciona? Agora, se você pega e mostra lá, por exemplo, no YouTube, lá, você mostra lá todo o seu material, cara, sabe o que o cara vai fazer? O cara vai comprar o curso, ele compra o curso. Aliás, eu toda hora recebo isso. O cara fala assim, cara, eu vou comprar o seu curso,
Eu sei que eu não preciso dele. Sabe por quê? Porque eu já aprendi tudo, ou acho que aprendi. Mas eu vou comprar o curso, tá? Por quê? Porque eu quero resgatar o prestígio, cara. Porque você me ensinou coisas que eu não aprenderia em outro lugar. Então, é uma visão completamente diferente. Que é essa linha que eu sigo. Eu deixo todos os conteúdos lá gratuitos. Tá? Só vai lá, assiste lá, faz uma live, quer perguntar sobre ocupação específica, se estiver dentro do contexto, eu explico, não tem problema nenhum. Né? Eu acho que aquele cara, o cara que ele busca o conhecimento derivativo, ele que vai atrás daquela fórmula mágica, ele vai quebrar a cara. Não existe fórmula mágica. Só existe empenho e observação. Então, muito foco a observação. Observe o que acontece. Você quer saber o que acontece numa rolagem? Você está vendido na A25. Você quer saber quanto você vai ganhar quando você vender a B25? Acompanhe até o último dia. O que você tem hoje? Você tem uma entropia de informação. Você tem informação para todo lado. Então, quanto maior a entropia quer dizer desorganização. Quanto maior a entropia sistêmica, maior é o valor da observação. Eu que ensino as pessoas toda hora, observem. Observe, você pode ter certeza que a sua observação, a sua conclusão será melhor do que qualquer teoria que você possa tirar em livros. Sensacional. Bom, eu vou falar por mim um ponto, né? Já desculpa a interrupção. Essa filosofia, né, que o senhor segue, assim, eu até falei para o pessoal aqui quando eu ia fazer a moderação, falei, olha, sou o cara meio errado fazer essa moderação, porque o princípio que ele segue, eu sou muito fã, porque sim, eu participo lá dos canais do Telegram, né? E eu vejo que é muito conteúdo mesmo, né? E a diferença que a gente vê, exatamente o ponto que o senhor colocou, dos Instagramers aí que a gente tem, é exatamente o ponto que é pegar. Não, tá aqui, o conteúdo tá aqui, vai lá e aprende, tem ali, tá gravado. Mas você pode fazer o curso comigo, é lógico, mas tá aqui, eu te ensino. E não fica... Exato. E não fica naquele negócio de usar o grupo do Telegram, que a gente está acostumado a ver por aí, que vira um canal de venda. Não, vem cá, ó, tem segredos que eu vou te contar, que só tem aqui dentro, vem aqui. Não tem isso. É exatamente o oposto disso. Então, essa filosofia, porque eu também sou professor universitário e eu gosto muito do sentido didático da conversa, né? Não do sentido de apostas que a gente vê por aí, que vem, aposte tudo nessa direção que vai dar certo. E não é bem assim. Mas isso está mudando, né? Isso está mudando. Eu acho que, mas isso tem que mudar através do aluno. Não é o professor que vai mudar. O professor que esconde o segredo, esse cara vai continuar sempre, porque ele entende que o segredo está o seu poder está no segredo. Enquanto que quando você vai lá, pega assim uma filosofia mais oriental, Cazaquistão, Tailândia, né? Até tem um lance meu, né? Que eu estava lá numa cidade chamada Antofagasta. E desculpa, onde fica essa cidade? Desculpa a ignorância. No Chile. Antofagasta, no Chile, né? Tá. Tava lá em Antofagasta, né? E aí tinha uma competição lá, né? E aí tinha um professor lá, que tinha me dado alguns auxílios, um professor da Lituânia, o Ivan Rubik, né? E aí ele falou, vamos lá na embaixada, né? Tem um negócio para te dar, né? Aí ele foi lá, me ensinou um monte de coisa, umas técnicas lá de cálculo, né? Aí eu virei para ele e falei, é uma coisa interessante, pouca gente sabe que o mundo inteiro fala muito bem o espanhol. O castelhano é a língua do mundo. Você vai lá na Rússia, Lituânia, Cazaquistão, Filipinas, muita gente fala espanhol. Então, quem fala mais ou menos o portunhol, né, se vira bem. Aí eu perguntei para esse professor, mas professor, o senhor está me ensinando todos os seus segredos da vida, o senhor não vai guardar nada para o senhor? Ele virou para mim e falou, olha, só é um verdadeiro mestre aquele que consegue formar alunos melhores do que ele próprio. Né? Aí até fala assim, até me emociono quando ele fala, assim como eu te formei. Eu formei você, o Yuri Kemenev, que são alunos que me superaram. Eu tenho muito orgulho disso. Sensacional, sensacional mesmo. Esqueci disso. Eu era novo, tá? Eu devia ter o quê? Eu era novo, tinha uns 26 anos, era um cara assim, vamos dizer, deixa eu ver, isso aí era 1989, desculpa aqui, como a gente vai envelhecendo, eu tinha 23 anos na época, né? É uma coisa tão interessante, né, que a gente não pensa muito nisso. A gente vai pensando, não, esse conhecimento e tal, né? Eu até, quando
né, em ocasiões anteriores, eu cheguei a comentar assim, né? Mas aqui eu não vou ensinar para ninguém, não, vou guardar para mim. Eu posso negociar o meu conhecimento com quem possa pagar melhor, né? E o cara fala assim, então você nunca vai ser um mestre. Você, no fundo, no final, você só vai ser um mercador de informações. Cara, assim, mas o cara batia forte, né? Mas depois acho que de 2016, 17, eu fui mudando de ideia. Eu era um cara que eu não tinha disposição de ensinar, embora eu tivesse muito conhecimento. Nunca tive disposição de ensinar. Começou a mudar, acho que talvez quando aquela moça lá, a Melanie, né, que é a filha da Brigitte, foi lá em casa conversar comigo. Acho que naquele momento eu comecei a mudar, assim, no sentido de que eu tinha que deixar alguma coisa para o mundo, né? Mas eu sempre fui um cara, assim, vamos dizer assim, meio do mal, sabe? Queria ver as brechas no sistema, arrancar grana do sistema, assim, claro, tudo dentro da lei, mas era dentro das brechas, das curvas de tempo, né? Eu nunca fui um cara assim muito do bem, sabe? Mas acho que depois de 2009, quando eu tive uma perda muito grande, né? Eu estava noiva, minha noiva faleceu ainda muito jovem, eu acho que eu sofri um baque muito grande. Mas aí depois, acho que talvez em 2013, 2014, vendo a vida derreter, a gente vivendo mal, né? Acho que eu comecei a mudar um pouquinho, que eu tinha que ter alguma troca no mundo. Eu comecei a meio que entender que o mundo tinha que ter uma troca equivalente. Às vezes não tão equivalente, mas a gente tinha que dar alguma troca, né? E aí eu fui tentar dar algumas palestras assim, e eu me surpreendi com a quantidade de gente que tinha, né? Falei, mas eu nem sou conhecido aqui no Brasil. Eu não tenho, você pega os meus vídeos, é tudo de 2017 para cá. Não tem vídeos anteriores, né? Eu falei, cara, nem sou conhecido aqui no Brasil, eu sou conhecido muito no leste europeu, né? E na Ásia Central. Mas eu fiquei assim, eu falei, nossa, mas tanta gente querendo saber de derivativos, nossa, né? Eu fiquei feliz. Tanto que tem uma série no YouTube meu, que é A Era dos Derivativos, que são 23 vídeos sobre como é que os derivativos estão mudando, né, o modo de pensar do ser humano, né? Mas que o derivativo veio para ficar, ele veio. Hoje é mais ou menos 3 vezes e meia a quantidade de ativos no mundo, os derivativos. Puxa vida. Que bom. Eu só vejo isso como bom. Tem mais uma pergunta. Qual a opinião do senhor em relação ao melhor momento de desfazer uma trava? Existe esse momento? Existe, tá? Então vai depender da sua trava. Se a sua trava é temporal, você tem uma trava de linha, ou tem um strangle coberto, que é uma combinação de... Aquelas que você depende do tempo. Então, aquelas travas, você pode encarar de 2 jeitos. Você pode pensar, deu 20 centavos de lucro, eu saio. Ou você pode pensar diferente. Quando essas travas de tempo, geralmente você tem uma ponta longa. Você tem uma ponta longa e uma ponta curta. Se você puder rolar a ponta curta 1 mês e com o dinheiro alongar a sua ponta longa por 2 meses, por exemplo, eu vou pegar um exemplo. Eu estou comprado na C20 e vendido na A20. Temos 2 meses de diferencial aí. Aí, na hora que eu jogo da A20 para B20, eu recebo, tipo, 60 centavos. Mas eu não sei se é o máximo. Mas esse dinheiro é o suficiente para eu jogar a ponta da C20 para, por exemplo, E20, que é 2 meses para frente. Cara, então você está ganhando unidades temporais. Então, você pode olhar sobre unidades temporais e fazer essa rolagem. Ou você pode pensar, não, meu custo é X, eu tenho que ganhar tanto por rolagem, para mim tá bom. Então, na verdade, é você que vai determinar isso. Agora, na trava de alta, me desculpa dizer, tudo que estão ensinando aí está tudo errado. Tá? Na trava de alta, você não desmonta, você está comprado na A25 e você está vendido na A26. Você não desmonta quando chega no 26. Isso daí está errado. Tá? O que você deve fazer é o seguinte. Me fala uma coisa, a nossa visão ela é enantiomorfa ou é direta? Se eu escrever no papel... Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar escrever aqui, tá? Fique à vontade. Tá, então, vamos supor, você está na A25 menos A26, certo? Né? Certo. Tá, dá para enxergar aí? Perfeitamente. Não, pera, é assim, né, que tem que ficar, é isso? Não, pode virar. Certo? É assim que você... Tá certo assim? Exato. Tá, então eu estou na A25 menos A26, tá certo? Então é o seguinte, então eu quero desmontar. Então o que eu tenho que fazer? O que é uma borboleta? A borboleta seria o quê? A borboleta seria A25 menos 2A26 mais A27. Isso seria uma borboleta. Quando chega aqui, você vai reverter uma borboleta.
menos A25, mais 2 A26, menos A27, tá? Você vai reverter essa borboleta. Se você somar esse com esse, vai sobrar o quê? A26 menos A27. Vai sobrar isso daqui. Ou seja, quando chega na segunda asa, o que você deve fazer é reverter a borboleta com essa asa. Porque aí você repõe o quê? A sua trava de alta. E aí você pode fazer isso indefinidamente várias vezes. E às vezes você pode fazer essa reversão 5, 6 vezes quando vai subindo. E você vai ganhando toda vez o quê? Um quereco. Na primeira rodada você já recupera o capital da sua trava de alta. Então, quer dizer, o que acontece hoje? Você tem um monte de gente falando de trava de alta, mas ninguém ensina o manejo. O manejo da trava de alta é esse. E aí, se continuar subindo, você faz a mesma coisa. Reverte a borboleta da 26, 27, 28. E aí você vai o quê? Às vezes você com uma trava de alta, uma travinha de alta, por exemplo, na Telemar, em fevereiro, março, foi em maio de 2008, por exemplo, a borboleta da Telemar deu 8 reversões. Ou seja, o cara pegou, ganhou 40 centavos de cada reversão, uma borboletinha, uma travinha de alta que custou lá 35 centavos, o cara reverteu lá 8 vezes, porque foi subindo e ele foi subindo junto, ganhando 35, 40 centavos, recebeu lá, botou lá 35 centavos, recebeu 3,20 e nos últimos dias fechou lá no 42, né? Ele ainda recebeu mais 75 centavos a saída. Então é o seguinte, é o que eu falo, olha, você vai fazer uma estratégia, é uma coisa, você tem que saber manejar ela. É o manejo que potencializa o seu ganho. Perfeitamente. Professor, qual é o canal que as pessoas podem ver essas aulas e muito mais outras em relação à borboleta e outras estratégias? Então, você tem o YouTube, né? O YouTube é mestre dos derivativos, tem várias playlists lá, são 6 playlists, agora vai sair tem uma playlist que é só sobre especialização de trava horizontal de linha. Você tem 10 aulas só sobre trava horizontal de linha. Depois vai ter uma complementação da playlist do professor Luiz Maurício, tributo ao professor Luiz Maurício, né? Assim que ele estiver lançando o livro, vai ter mais umas 10 aulas, vou escolher 10 estratégias do professor Luiz Maurício. Agora, o professor Luiz Maurício é um mestre dos magos, né? O cara lá, todos os estrategistas aqui do Brasil acho que se formaram com ele, exceto aqueles que vieram antes, como Gil Deschapre, Fábio Cardoso, que eram os donos editores da revista Investidor Profissional. Aliás, nossa, assim, eu admiro esses caras, esse pessoal aí, porque teve uma vez lá que eu tive a oportunidade de estar lá com o Gil Deschapre, lá ele me deu uma aula lá, assim, tipo, deu uma dica, assim, que aquilo ajudou bastante. Olha, toda estratégia que você tem uma faixa de neutralidade é uma estratégia ruim. Como? Porque naquela faixa você não pode fazer nada. Então, uma SIGO, por exemplo, uma gaivota, ela é uma estratégia geralmente ruim. Por quê? Porque ela tem uma grande faixa de neutralidade, né? Então, ele falava disso, que essa faixa de neutralidade, de alguma forma, você está pagando com risco que você não está enxergando. Cara, aquilo foi Putz, não tem palavras para isso daí. Então, tiveram daí, ao longo aí da nossa história, caras fabulosos. Você pega aí, por exemplo, o professor Ivan Santana, o que escreveu lá Rapina, Mercadores da Noite. Cara, esse cara ele é um testemunho da história. Ele não só um testemunho, como participou, ele construiu a história. Então, a gente acha que aqui no Brasil, a área de derivativos, ela está muito bem representada. Tá? Você teve aí grandes professores, como o professor Baster, né, o Maurício Issa. Hoje ele não mexe mais por seus motivos pessoais, mas ele foi um cara que mudou o conceito de derivativo no Brasil. O professor Roxo. O professor Roxo, não, Luiz Fernando Roxo. Por exemplo, ele é um dos maiores especialistas em termos de conceito de volatilidade. Então, vamos dizer, nessa parte de derivativo, nós somos um país abençoado. Somos um país abençoado nesse ponto. Né? Aqui uma pergunta, professor, qual a sua opinião sobre o Iron Condor? Cara, o Iron Condor, eu não opero o Iron Condor. Ele é uma estratégia, no meu entender, de mercados de volatilidade baixa. Então, na hora que você monta o Iron Condor, você tem que receber lá, sei lá, 70 centavos, 65. Se der errado, você entrega 1. E se der certo, você fica com todo o dinheiro. Só que o Iron Condor aqui no Brasil, você recebe 30 centavos para entregar R$1. Eu acho inviável aqui. Tem gente que diz que não, mas né, ninguém é dono da verdade, né? Mas eu não recomendo o Iron Condor. Eu recomendo, no caso, aí, até uma trava horizontal de linha, que eu acho bem mais assertivo.
Perfeito. Professor, eu sei que o nosso tempo está acabando. Tem mais Mas a uma gente vai pergunta marcar ali. outra live. Pode deixar que a gente marca outra. Não se preocupe. Que bom. Porque eu acho que tem muita coisa aí boa para a gente conversar e não vai dar tempo. A primeira vez que se apresentar para o pessoal, isso daqui vai ficar gravado. Então, Sim. antes do pessoal assistir a próxima live, eles assistem essa. Porque eu acho que essa parte da apresentação é interessante, porque acho que o cara tem que entender o aspecto humano. Eu sempre fui um cara que tive muito medo do futuro. Então, eu chegava a estocar caixas e caixas de miojo, congelava lá, tipo, 10 pacotes de salsicha da Sadia, no Cup Noodles. Nossa, então, se eu te falar que uma vez eu cheguei no supermercado, eu fui comprar uma lata de abacaxi e tava R$3,99. Falei, cara, vou estocar isso. Eu levei umas 20 latas. Quando eu cheguei lá no caixa, estava errado o preço. Não era R$3,99, era R$1,99. Meu Deus, eu enchi 2 carrinhos daquilo lá. Levei 169 latas de abacaxi. Nossa, depois de 2 meses eu estava saindo, o abacaxi estava até aqui pelas orelhas. Eu tenho esses transtornos aí, sabe? Então, eu acho que, às vezes, quando a gente fala assim, né? Eu tenho transtorno, cara. Eu monto uma operação. Deu certo. Aí, aquela putzinha que eu vendi, que tá dando posição, zero isso daí. Não, mas tá 2 centavos. Zero isso daí. Eu não consigo dormir com uma put vendida. Entende? Então, eu tenho esses transtornos e talvez isso até tenha ajudado aí a tomar mais cuidado nesse mercado dos derivativos aí. Sem dúvida, sem dúvida. Professor, vou pedir 2 considerações finais. Então, uma para o nosso time de assessores e depois uma para os nossos clientes que estão vendo e também, por estar gravado, vão ver futuramente. Então, com a palavra. Você quer que eu fale alguma coisa? 2 considerações para a gente. Uma para o senhor falar para o nosso time de assessores e outras para os nossos clientes que também estão ao vivo ou verão essa live aqui, porque ela vai ficar gravada nos nossos canais também. Eu diria que para os assessores aí do escritório, né, que 2 coisas que acho que tem que prestar muita atenção é começar a estudar os derivativos, principalmente as estruturas novas. Tá? Linhas de Mannerheim, Hexabox, e são estruturas que elas estão chegando no Brasil e todos vão acabar usando. Então, tem lá no meu Facebook, Professor Su, na mensagem fixada tem lá 60 estratégias que a gente mais utiliza, tá certo? Então, acho que é bom estudar, né? Isso daí, né? Quem quiser seguir no Telegram é @derivativos. @derivativos, você vai lá na lupinha, @derivativos, você tem lá sempre e-books, tá? Que é bem interessante, né? Em relação aos clientes, eu diria o seguinte: comece a estudar derivativos, mas não pense em operar. Você tem que passar pelo menos uns 3 meses estudando, começa a operar pequenininho, opera comprado, você vê como é que funciona, como é que um derivativo se degrada perto do vencimento, porque no futuro nós vamos ter derivativos de crédito, derivativos de risco, derivativos de seguro, e é uma coisa que veio para ficar. Tanto que eu classifico, assim, até tem uma pretensão, não sei, eu talvez esteja sendo muito pretensioso. Você pega os livros lá, A Era das Revoluções, de Eric Hobsbawm, maravilhoso aquele livro. A Era da Incerteza, de John Kenneth Galbraith, que é outro, assim, quer dizer, você viu de uma era que era revolucionária e trouxe o iluminismo, né? A certeza da razão, o racionalismo cartesiano. Aí chega um cara e traz a era da incerteza, que tudo aquilo que é racional ficou incerto, né? Principalmente com aquele conceito da Heisenberg, do princípio da incerteza, né? Einstein vem, chega e fala que o tempo é relativo, meu Deus do céu, isso é a era da incerteza. Aí eu espero que um dia o meu livro, né, eu estou escrevendo A Era dos Derivativos, talvez seja um dia um grande best-seller, né? Claro que talvez fosse uma pretensão minha, né, comparar aí a uma Era da Incerteza de Galbraith ou então do Era das Resoluções de Eric Hobsbawm, mas pelo menos o primeiro nome é o mesmo, né? A Era, né? A Era dos Derivativos, né? Eu acho que os derivativos vieram para ficar. Isso é também do próprio sentimento humano, de poder conseguir controlar o risco, ou reduzir ele dentro do nosso dia a dia, né? Eu sugeriria que realmente estudasse os derivativos, principalmente as opções e os mercados futuros, que eles podem trazer aí bastante frutos, né? Para o nosso dia a dia e de uma forma aditiva, desde que usado com responsabilidade. E mais uma consideração para os assessores, né? Que prestem atenção no risco. Tá? Instruam os clientes em relação ao risco, ao relatório da RTC, que aquilo é meio que uma cartilha-mãe, e tudo devia olhar o relatório da RTC antes de começar a operar no começo do dia. Perfeito. Professor, em nome de todo o time da Profit Investimentos, queria agradecer demais a participação que o senhor
aceitou com a gente aí. Bate-papo, pô, sensacional. Falamos aí de história, de vivência, experiências, estratégias, opiniões econômicas. E para a gente enriqueceu muito, tanto o nosso time de assessores quanto para os nossos clientes. Então, nosso muito obrigado mesmo. E eu espero o senhor numa próxima. E espero que tenha um Tá bom, espacinho na agenda para o próximo vamos marcar bate-papo. assim. Valeu, um abraço, Tá hein? ótimo. Tchau. Obrigado, um abraço.